Vocês hoje, dentro do conteúdo Geografia Urbana, eu vou trabalhar com vocês dois conteúdos, dois conceitos, né, que são muito importantes e são muito próximos, né, mas há distinções entre eles, que é hierarquia urbana e rede urbana. Então vamos lá. Para começar, o que você entende por uma rede? Eu até coloquei aqui uma rede de pescar. Então uma rede, ela tem vários pontos que se conectam, não é isso? É a mesma coisa, né? Então uma rede urbana é um conjunto de cidades que estabelecem trocas entre si. Tá, então hoje, diante dessa evolução dos meios de transporte, né, e comunicação, as cidades têm uma intensa relação entre si. Então essa rede simboliza um conjunto de cidades interdependentes. Então, por exemplo, uma cidade produz trigo, a outra produz milho. Então elas trocam essas mercadorias. Uma cidade produz um artigo industrializado, né? Então cada uma produz um artigo. Eu estou dando um exemplo mais simples para vocês entenderem como funciona essa rede de cidades. Tá? Então, não existem cidades autossuficientes, uma precisa da outra e cada uma contribui, né, com algum elemento. Existe uma divisão, né, de tarefas entre elas. Então, essa rede de trocas entre cidades constitui a chamada rede urbana. Agora, o que é a hierarquia urbana? A hierarquia urbana é quando uma cidade se subordina a outra, é uma rede de subordinação entre as cidades. Por quê? Nessa relação entre as cidades, algumas têm um poder econômico maior e acabam se destacando, acabam influenciando as demais. Tá? Então, uma cidade maior vai influenciando uma menor. Então, eu coloquei aqui para vocês o conceito de hierarquia. Então, o que é hierarquia? É um poder que é distribuído de maneira desigual. Por exemplo, dentro da hierarquia da escola, o que nós temos? Nós temos o diretor, que tem um poder maior, aí vem as coordenadoras, né, os professores, funcionários e os alunos. Então, há uma rede de subordinação entre eles. Aqui é um modelo, né, de hierarquia. Por exemplo, entre as cidades, nós temos as metrópoles globais, que tem um poder maior, aí vem as metrópoles nacionais, aí vem as metrópoles regionais, aí vem os centros regionais, aí vem as cidades menores, até chegar nas vilas. Tá? Então, o que é a hierarquia? É a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é a cidade que polariza a outra? Qual é a cidade que está no topo dessa hierarquia? Cidade A ou a cidade B? Provavelmente vocês não vão saber me responder, né? Por quê? Porque para entender como se dá essa hierarquia, é necessário você estudar a rede de cidades. Então, para você entender quem é mais importante, né, dentro dessa rede urbana, é preciso você determinar quais são as relações entre elas. Tá? Então, a rede urbana é a que vai determinar a hierarquia urbana. Então vamos lá, o que é rede urbana? É um conjunto de cidades, uma malha, né, uma rede de cidades interligadas por sistemas de transporte, né, e comunicação, através do qual existe um grande fluxo. O que é fluxo? É um movimento, né, de bens, capitais, serviços, informações, pessoas. Então uma grande relação entre elas aí. Essa rede estrutura-se por meio de uma hierarquia em que as cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores, que são mais desenvolvidas economicamente. Aqui eu coloquei, por exemplo, algumas cidades no globo que se destacam. Essas cidades, dentro de uma hierarquia urbana mundial, né, elas têm um poder maior, como, por exemplo, Nova York, Londres, Tóquio, Paris, Xangai e muitas outras. Mas aqui o que nos interessa é a rede urbana brasileira. E para compreender o funcionamento dessa rede urbana brasileira, nós vamos fazer então um breve histórico, né? Voltar um pouquinho no passado para poder entender como ocorreu essa rede urbana no Brasil. Tá? Então nós vimos que a urbanização brasileira, ela só ocorreu de fato com o desenvolvimento da indústria, né? São processos que ocorreram de forma concomitante ao mesmo tempo. Tá? Então, para entender o processo de urbanização, nós precisamos entender a industrialização. E a industrialização brasileira, ela remonta desde o século XIX, final do século XIX. Só que ela só ocorreu de fato a partir do século XX. Né? Na década de 30, tem o incentivo do Estado na criação de uma infraestrutura industrial. Só que a industrialização só se intensificou mesmo a partir de 1950, com a chegada das transnacionais, né? Com a abertura da economia brasileira para a entrada dessas multinacionais. A partir disso, o campo começa a se subordinar à cidade, porque até então havia, né, um predomínio do campo sobre a cidade. Tá? Então, até aí,
né, o início do século XX, o campo ele tinha um poder maior, né? A cidade era pouco povoada, a maioria da população vivia no campo. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a ir para a cidade e a cidade começou a ter um poder, né, um poder econômico maior, e o campo passou a produzir o que a cidade necessitava. Começou a ocorrer uma subordinação do campo em relação à cidade. É logicamente que existe uma relação de dependência, tanto da cidade com o campo, quanto do campo para com a cidade. Porém, o campo passa a se subordinar mais à cidade porque ele passa a produzir de acordo com a demanda da cidade. As principais atividades econômicas e a maior força do trabalho do país passaram a se localizar não mais no meio rural, mas sim na cidade. Por sinal, um dos aspectos da urbanização é que o campo, com o passar do tempo, foi se subordinando à cidade de várias maneiras. Com a subordinação do campo à cidade e das cidades menores às cidades maiores, com a intensificação do fluxo entre elas, tem se formado uma rede urbana no Brasil, né? Então, essa rede urbana determina que as cidades estabelecem entre si uma circulação de bens, serviços, pessoas, capitais, né? Conforme foi evoluindo a economia, foi havendo uma melhoria dos transportes, da comunicação, e as relações foram ficando cada vez mais intensas. Tá? Então, a partir do momento que houve uma passagem da economia, que era agrário-exportadora, para uma economia urbano-industrial, o Brasil passou a ganhar um caráter mais urbano, né? E aí, a partir da década de 70, a maior parte da população se torna urbana, né? E as relações se modificam, porque até então o campo produzia para exportação, né? O que era produzido no Brasil era mais para exportação. E aí o que sobrava era vendido na cidade. E agora não é mais assim, né? O campo passa a produzir o que a cidade necessita e também passa a produzir para exportação. Então é preciso frisar que o setor agrário de exportação continua, né? Então até hoje o Brasil é um país que se destaca no setor agroexportador. Só que antigamente, por exemplo, no período da produção cafeeira, né, no século XIX, o café era o principal produto de exportação. Então, grande parte da produção para exportação era de café. Hoje, diversificou-se a produção, né? Hoje em dia, você produz, o Brasil, né? No caso, ele produz soja para exportação, ele se destaca, né, mundialmente, café, né, milho. O Brasil exporta vários produtos minerais também, né, vários minérios. Então, esses produtos que são comercializados nas bolsas de valores, essas matérias-primas que são comercializadas nas bolsas de valores são chamadas commodities. E o Brasil se destaca muito na exportação de várias commodities, inclusive carne bovina, suína e etc. Porém, se antes esse setor permitia importação de bens manufaturados de consumo, agora a renda gerada pelas exportações, ela é utilizada para pagar a importação de máquinas, equipamentos, combustíveis, além da dívida externa gerada em grande parte pela exportação realizada para esse setor. Já grande parte dos bens de consumo também passaram a ser fabricados internamente, porque antes o Brasil tinha que importar, comprar de fora, ele não tinha indústria, né? Então o Brasil se destacava na exportação de na produção agroexportadora, e ele tinha que importar produto manufaturado. Hoje não, grande parte dos produtos, principalmente de bens de consumo, são produzidos internamente, são produzidos aqui. Por fim, certos insumos procedentes do meio urbano, como fertilizantes e adubos, também crédito bancário, máquinas agrícolas, assumem importância cada vez maior no campo. Então, por isso que o campo vai ficando cada vez mais dependente da cidade, porque ele precisa desses artigos que são feitos na cidade. Então, o que a gente percebe? Que essa hierarquia urbana ela foi se tornando cada vez mais complexa. Antigamente existia um esquema clássico, né, porque os transportes não eram tão evoluídos, as relações não eram tão intensas. Então, a vila dependia da cidade, que dependia do centro regional, que dependia da metrópole regional, que por sua vez dependia da metrópole nacional. Né? Então, era uma relação mais vertical. Hoje, nós percebemos uma relação mais horizontal. Por exemplo, eu moro numa vila, né? E eu quero comprar um celular que vem lá da China, né? Se eu tiver internet ali, eu compro um produto, de onde eu quiser, né? Então, hoje em dia, existe uma relação muito grande entre as várias cidades, inclusive do mundo todo, né? Então, hoje, quem mora na cidade local, quem mora na vila, tem acesso à metrópole nacional. Pode ir até lá fazer a compra, né? Antigamente não era assim. Antigamente era só quem tinha relação direta com a cidade que estava acima da sua hierarquia. Hoje não. Existe uma relação muito mais complexa entre elas.
Aqui está mostrando, então, essa hierarquia, né? Cada ponto representa uma cidade da rede. Os pontos maiores significam as cidades que têm um poder maior dentro dessa rede. Aqui, ó, metrópole, grande metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B, capital regional C, centro subregional A, centro subregional B, centro de zona A, centro de zona B. Então, as três metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, as três metrópoles nacionais, cada uma à sua maneira, polarizam praticamente todo o território brasileiro. E mais além, exercem influência também fora daqui, na América do Sul e até na África. No nível mundial, elas são polarizadas pelas maiores metrópoles globais, como Nova York, Tóquio, Londres e outras, né? Muitas dessas cidades aí globais, elas têm bolsas de valores que movimentam o mercado do mundo inteiro. E aí, logo abaixo, vem as outras cidades, né? Então, depois da metrópole global, vem a metrópole nacional, a metrópole regional. Essas, por sua vez, elas polarizam centros regionais. E, por fim, vem os centros locais, né? E as vilas. Tá? Então, existe aí uma hierarquia entre elas. E é importante destacar que, no Brasil, toda sede de município é considerada cidade. Tá? Então, por quê? Porque tem país que para ser considerado cidade tem que ter um número mínimo de habitantes. Por exemplo, se tiver menos de 20 mil, não é considerado cidade. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, toda sede de município é considerada cidade. Lembrando que cidade é o perímetro urbano, município é o perímetro urbano e rural. Tá? Então, toda sede, todo município que tem uma sede é considerado, então, uma cidade autônoma, né? E faz parte dessas 5.570 cidades existentes no Brasil, né? 5.570 municípios que o Brasil possui. E essas cidades, elas podem ser de três tipos: pequenas, grandes e médias. O que é uma cidade pequena? É aquela que tem até 50 mil habitantes. O que é uma cidade média? Que tem de 50 a 500 mil habitantes. E as grandes? Mais de 500 mil habitantes, né? Portanto, Ribeirão Preto é considerado uma cidade grande. Costuma-se considerar metrópole as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. E em 2017, havia 17 cidades brasileiras com uma população superior a 1 milhão de habitantes. Então é isso, tá, gente? Nós falamos aqui principalmente da rede urbana e da hierarquia urbana, né? Essa relação de subordinação entre as cidades. Falaremos também, né, no próximo assunto, sobre os problemas urbanos sociais e ambientais. Até a próxima aula, gente.